Deixa eu ver aqui qual é a melhor pós-graduação para eu fazer, porque eu ouvi falar que para ser farmacêutico clínico precisa de pós-graduação em farmácia clínica e prescrição farmacêutica. Você já deve ter ouvido isso, né? Vou te dizer, mentiram para você. Sabe por que mentiram? Porque para ser farmacêutico clínico não precisa de pós-graduação. Ah, Felipe, de onde é que você tirou isso? Não sou eu que estou falando, é o próprio Conselho Federal de Farmácia que fala. Vai lá nas legislações número 585 e 586 do CFF. Inclusive, elas completaram 10 anos de existência agora. Eu fiz uma aula sobre elas e vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ao terminar, você assiste. Lá é bem claro, falando que para o farmacêutico ser um farmacêutico clínico, para ele ter atribuição clínica, ele precisa apenas ser graduado, ou seja, ter um diploma reconhecido, ter feito a colação de grau, e ele precisa estar registrado num conselho regional de alguma jurisdição brasileira. Ou seja, só basta ser graduado e estar registrado no conselho. Automaticamente você já é farmacêutico clínico. Antigamente se chamava de farmacêutico generalista. Já ouviram esse nome, esse termo? Farmacêutico generalista atua em todas as áreas, na indústria, na bioquímica, na drogaria. Simplesmente teve uma mudança de definição. Ao invés de farmacêutico generalista, agora todos os farmacêuticos são farmacêuticos clínicos. Então, primeiro de tudo, você não precisa dessa pós para ser farmacêutico clínico. Agora, existe importância na pós-graduação? Claro que existe. Você adquire um conhecimento. Isso é muito benéfico. Jamais uma pós-graduação vai ser maléfica para você. Você nunca vai perder algo fazendo uma pós. Na verdade, pode até perder tempo e perder dinheiro. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para te fazer um alerta. Se você faz uma pós-graduação no momento errado, você ganha o conhecimento da pós, mas você não vai saber aplicar. Quer ver um grande exemplo que aconteceu com muitos farmas amigos meus? Quando terminaram a graduação, ou seja, recém-formados, sem experiência, vão e fazem uma pós-graduação em farmácia clínica em oncologia. Você sabe qual é o campo de trabalho para o farmacêutico na oncologia? É bem pequeno, não tem essas vagas todas. E você acha que apenas um farmacêutico que tem uma pós-graduação vai tirar a vaga daquele farmacêutico que já tem anos de experiência naquela área? Não tira. Por isso que você não começa pela pós-graduação. Primeiro você tem que tentar entrar nesse meio, ganhar uma experiência e aí sim você vai aumentando o seu conhecimento através da pós-graduação. Agora, claro, se você vai caminhar, sei lá, para o concurso, que vai ter prova de título, aí sim, tem que ter a pós-graduação, porque a pós-graduação conta como critério de desempate, ele coloca na frente dos outros concorrentes. Agora, trazendo para o mundo da consulta farmacêutica, que é o meu foco, ensinar para vocês a realizarem consulta, ensinar a rota da consulta farmacêutica, o que é que vocês têm que ter? Muito atenção. Vocês precisam compreender que a pós-graduação ela é necessária se você for ganhar a habilitação para realizar um serviço. Então, por exemplo, no mundo de hoje da farmácia, as práticas integrativas complementares, ozonioterapia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, todas essas práticas integrativas, o conselho para reconhecer que você é um especialista naquela área, ele cobra um diploma ou de uma pós-graduação ou de um curso livre. Então você precisa fazer um desses dois para que você tenha habilitação em realizar aquilo nas suas consultas farmacêuticas. Então aí sim é necessário uma pós. E aí sim eu indico. Então primeiro você descobre o nicho. Então, por exemplo, o meu nicho é emagrecimento. Qual seria uma pós-graduação bacana para eu trabalhar no emagrecimento? Será que eu iria utilizar a ozonioterapia como uma ferramenta? Se sim, se está dentro do meu protocolo, se eu quero utilizar, aí sim eu faço uma pós-graduação em ozonioterapia para colocar mais uma ferramenta no meu atendimento. Então veja, primeiro você descobre o seu nicho, primeiro você começa a atuar, para depois você ir melhorando o seu conhecimento e aplicando naquilo que você vai receber. Se você for olhar as outras profissões, um nutricionista, um médico, um fisioterapeuta, ninguém sai estudando primeiro muitas ferramentas para depois aplicar para os pacientes. As pessoas primeiro têm o paciente, vê o que ele necessita e a partir daí é que vai buscar os seus conhecimentos. Então, se você fizer uma pós-graduação no momento errado, possa ser que a pós-graduação seja um custo muito alto para você e você não consiga tirar esse dinheiro. Felipe, qual foi a pós-graduação que você fez? Eu ainda estou finalizando a pós-graduação de farmácia, clínica e prescrição farmacêutica, que quase todos os farmacêuticos fazem. Mas por que eu fiz ela?
Porque quando eu entrei na drogaria, 1 ano após eu ter me formado, eu passei 1 ano sem emprego. Então eu também, desse ano, eu não fiz pós-graduação, porque se eu não tinha emprego, eu não tinha como pagar a pós. E aí quando eu consegui o emprego, foi que eu disse, do meu salário eu vou pagar a pós-graduação. E a pós-graduação não foi baratinha, porque eu fiz em um local com renome, uma instituição com renome, e foi uma pós-graduação de R$12.000, 30 parcelas de R$400. Então veja, é um investimento pesado. E para você fazer esse investimento, eu busquei o conhecimento para justamente aplicar no meu local de trabalho. Então veja, primeiro eu consegui o trabalho para depois conseguir a pós. É óbvio que vai ter trabalho que você vai ter que ter um conhecimento primeiro. Por exemplo, como eu disse, para as práticas integrativas complementares, para o conselho reconhecer você como habilitado a resolver aquilo, você tem que apresentar que você tem o curso. Então aí tudo bem, mas você já decidiu, eu vou fazer essa pós, eu vou fazer esse curso porque eu vou pegar essa informação e vou trabalhar. É aquilo que a gente fala muito sobre o método CAC. Que é CAC? C-A-C. C, conhecer. A, aplicar. E C, cobrar. Primeiro você conhece uma nova informação, depois você aplica essa informação. E por último, você cobra. Qual é o grande problema de você começar uma pós-graduação sem seguir esse método? Que você conhece, mas você nem aplica e você nem cobra. Os meus amigos, quando saíram da graduação, como eu disse, fez a pós-graduação em farmácia clínica e oncologia. Nem ganha todo esse conhecimento, porque como não tem estágio, como não tem campo de trabalho, talvez você não saiba de fato como funciona a prática. Então fica aquele curso que você olha o professor falando, vê que massa, aí tem um conhecimento, mas nem vai aplicar e nem vai receber por aquilo. Então cuidado quando vocês forem se matricular numa pós-graduação. Pensem direito, essa pós-graduação eu vou aprender um assunto bem importante, mas eu vou aplicar e quando eu aplicar eu vou receber para pagar o valor que eu gastei na pós, pelo menos isso. Então percebam, cuidado nas pós-graduações que vocês veem aí na internet com anúncios também de pague R$50 e faça 2, 3 pós. Aquilo ali vai servir só para você ter um título, um papel, mas você nem vai ter um conhecimento porque não é uma pós boa e muito menos aplicar porque você não vai se sentir preparado já que você não aprendeu nada e muito menos cobrar, porque como é que você vai cobrar por um serviço que você nem sabe fazer, porque você nem aprendeu? Percebe então o detalhe, percebe quantas coisas você tem que pensar antes de se inscrever numa pós-graduação. Então a pós-graduação não é um problema. O problema é quando você decide fazer uma pós-graduação no momento errado. Então escolha o momento certo, pesquise, veja se você vai atuar naquela área, para você não ser como os meus amigos, farmacêutico clínico, farmacêutico em oncologia, farmacêutico esteta, ou seja, tem pós-graduação em tudo, mas no final não atua com nenhuma daquelas áreas. Então preste bem atenção antes de fazer qualquer pós-graduação. No mundo das consultas farmacêuticas, faça apenas pós-graduação naquilo que vai lhe habilitar em vender um serviço, em vender um ato para um paciente lhe pagar e você prestar o conhecimento que você adquiriu. Não adquira conhecimento apenas por adquirir. Sem aplicar e sem cobrar, provavelmente você vai até esquecer desse conhecimento. E outra coisa, bem importante, antes que eu esqueça, sempre que forem realizar uma pós-graduação, dê preferência a institutos. Hoje, através da internet, tem muitos institutos online que juntam os melhores professores da área do Brasil todo, faz uma equipe e montam uma pós-graduação nível A, e às vezes com preço até mais barato. Às vezes, quando você vai fazer uma pós-graduação na mesma cidade que você se formou, na mesma faculdade que você se formou, os professores da pós-graduação são os mesmos professores da graduação. E aí, quando você vai ver a aula desses professores, às vezes tem o mesmo slide que ele mostrou na graduação. Então você está pagando uma pós, mas ganhando o mesmo conteúdo que você já teve na própria graduação. Então isso é um processo de enganação. Você não vai ganhar um conhecimento a mais. Busque essas pós-graduações, como eu estou explicando, que juntam as referências naquele assunto e realizam uma pós. Se você gostou desse vídeo, se você agora está alerta para pós-graduação, não erre mais e se inscreva nesse canal. É o pagamento que você me dá através dessa informação que eu te dei. Em vez de você gastar dinheiro, eu estou te ajudando e aí em vez de você gastar dinheiro, você se inscreve no meu canal. É muito melhor. Então se inscreve no canal, deixa o seu gostei e deixa aqui nos comentários se você já fez alguma pós-graduação que você não atua, se você pretende fazer alguma pós-graduação e quer o meu conselho. Quer ver uma pós-graduação? Só pra gente finalizar, pós-graduação em fitoterapia. Quem disse que você precisa fazer uma pós-graduação em fitoterapia para poder prescrever um fitoterápico? Nós temos acesso à internet, vai estudar. Nós temos artigos científicos, nós temos tudo sobre os fitoterápicos. Estude e você já é habilitado a prescrever. Percebeu a sacada?
Então, se não percebeu, volta todo esse vídeo e assiste de novo e aumenta as minhas visualizações.